Inspirada na escritora Djamila Ribeiro, hoje nós vamos falar um pouco sobre o feminismo negro. Hoje em dia todo mundo sabe o que é o feminismo. É um dos temas que mais se fala em redes sociais, em mídias alternativas, letras de música da cultura pop. Hoje é quase uma obrigação que as mulheres se identifiquem e se afirmem como feministas. Mas então, por que a gente tem que pensar no feminismo negro? Se o feminismo é uma pauta que abrange todas as mulheres. Por uma questão de um processo de socialização de pessoas negras e pessoas brancas, sobretudo mulheres negras e mulheres brancas, e do lugar que essas mulheres vão ocupar, não só nas relações sociais, mas também no modo de produção. Se a gente for pensar na cultura pop, que hoje é o maior veículo que dissemina as ideias do feminismo entre a juventude, as maiores portas-vozes desses pensamentos feministas são mulheres brancas, jovens, de classe média alta, ou até aquelas que nós chamamos de burguesia. E essas mulheres vão levar, lógico, o seu ponto de vista das suas experiências. E as mulheres negras, que moram nas periferias, nos países pobres, têm pouco acesso à escolarização, às vivências que essas mulheres encontram no seu dia a dia? Quem visibiliza isso? Quem faz a reflexão? Essa é a principal questão para poder pensar no porquê um feminismo negro. Muitas intelectuais vão dizer que o feminismo negro está ligado essencialmente a uma questão de método, não só uma questão de raça, mas uma questão de método. Como assim uma questão de método? Método porque pressupõe que parte de uma realidade diferente, portanto precisa de uma estratégia diferente para entender a realidade. Parte de um lugar de subalternidade historicamente colocado para as mulheres negras num processo de reconfiguração no pós-escravidão do nosso país, por exemplo. E dá para pensar nisso em outros países, onde houve a escravidão negra. Qual é o destino da mulher negra? É o lugar que ela sempre ocupou, o lugar do trabalho para o trabalho, uma vida para o trabalho. E essas experiências marcadas por essa rotina que vão determinar essa forma de ser e estar no mundo. Por exemplo, uma das bandeiras mais importantes do movimento feminista no Brasil é Meu Corpo, Minhas Regras, que tem a ver com o direito da mulher determinar o que vai fazer com o corpo dela. Afinal de contas, o corpo é dela. Mas se o processo de construção de identidade do corpo negro no Brasil é marcado por uma hipersexualização, por uma anulação, pelo extermínio permanente, pela violência permanente, esse corpo não pertence à mulher negra. Pertence à sociedade, pertence ao Estado, pertence a uma série de esferas, não a ela. Então, isso muda muito a forma de enfrentamento da realidade. Antes de lutar pelo meu corpo, minhas regras, as mulheres negras lutam pela vida, pelo direito da vida. No último ano, a Marcha de Mulheres Negras, a grande bandeira era pelo bem viver, porque os índices de violência, os índices de encarceramento, mortalidade materna, baixa escolaridade, são índices que pertencem às mulheres negras. Então, isso muda muito a forma de enfrentamento da realidade. Antes de lutar pelo meu corpo e minhas regras, as mulheres negras lutam pela vida, pelo direito à vida. No último ano, na Marcha das Mulheres Negras, a grande bandeira era pelo bem viver, porque pelos índices de violência, os índices de encarceramento, mortalidade materna, baixa escolaridade, são índices que pertencem às mulheres negras. Então, pensar o feminismo negro é também pensar uma forma de entender essa realidade, porque mais do que ser uma construção teórica sobre a realidade, o feminismo também precisa ser, e sempre foi, e continua sendo, uma estratégia de enfrentamento à realidade para superar a opressão, a exploração, as condições de miséria que as mulheres vivem. Mulheres brancas, na sua maioria, viviam essas condições no começo do século passado, e as mulheres negras ainda vivem no século atual. Eu estou aqui com a Duda e ela vai dizer para vocês o porquê nós precisamos tanto do feminismo negro. Nós precisamos do feminismo negro porque no século XXI ainda existe a mulata globeleza, onde mulata vem de origem espanhola, que vem da palavra mula, e que no passado colonial era um termo para classificar os filhos de estrupos cometidos pelos donos das casas grandes sobre a mulher negra escravizada. A mídia que traz a mulata globeleza dá todo apoio a um contexto de uma figura hipersexualizada, um estereótipo e uma objetificação criada que, enquanto existente, vai sim influenciar, vai sim rodear a mulher negra. E agora eu estou aqui com a Bruna e ela também vai dizer o porquê nós precisamos tanto do feminismo negro. Eu preciso do feminismo negro porque minha amiga Letícia, negra e periférica, morreu com 2 tiros na cabeça. E eu também preciso do feminismo negro porque Marielle Franco foi assassinada e até hoje as autoridades não fizeram nada. Nós
precisamos do feminismo negro porque uma menina negra de 8 anos foi assassinada sem motivo algum. Vai. Presente. Precisamos sair do conformismo. A garota morreu com 4 tiros na cabeça. Mas todo mundo diz, coitada, mas devia ter ficado calada. Afinal, era seu destino. Preta e favelada. 10 de março. A preta mais uma vez destampou a boca e desamarrou as mãos. Levantou e gritou. Denunciou a polícia. Se condenou. 7 de março de 1911. 129 morreram no fogo da fábrica. 14 de março. Mais uma morre. Com fogo. Dessa vez da arma. Executada. 4 tiros na cabeça. Morta pelo governo brasileiro. Porque aqui é assim. Lugar de mulher é dentro de casa. Se for preta é na favela. Se tiver voz é no caixão. Mas isso não vai ficar assim não. A estatística aumenta e a luta também. Assim como disse Belchior, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Assim, mas eles não venceram. E o sinal ainda não está fechado. E nem vai fechar. Escrito por mais uma preta que fala demais. Ana Luísa Messias.